Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje o papo é sobre um material bem específico, sabe? Uma gravação, uma gravação de uma ministração, um ensino religioso, que foi feita pelo diácono Oswaldo Rosa Otero. Isso rolou lá na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo, no dia 9 de setembro de 2025. E o nosso foco aqui vai ser entender melhor a visão que ele apresentou sobre a armadura de Deus. Aquela passagem famosa de Efésios, capítulo 6, a gente vai investigar como ele interpretou e aplicou isso lá. E olha só, rapidinho, se você curte esse tipo de análise mais a fundo, aproveita agora, se inscreve aí no canal, deixa um gostei pra gente, ajuda muito a gente a continuar com essas conversas, tá? Bom, então, vamos começar a desembrunhar essa ideia da armadura de Deus. Para a gente pegar o fio da meada, a ministração começou situando o texto, a carta aos Efésios. Quem escreveu, em que situação. Isso parece o ponto de partida. Exato. A fonte que a gente está analisando, a gravação, ela destaca que foi o apóstolo Paulo, né? E a situação é curiosa. Ele estava preso em Roma, mas, e a ministração frisou bem isso, citando Atos 28, não era uma masmorra assim escura, sabe? Era mais uma prisão domiciliar. Ah, prisão domiciliar, como assim? Ele estava numa casa alugada, que ele mesmo pagava, olha que detalhe, e tinha uma certa liberdade ali. Podia receber visitas e, mais importante, podia pregar e ensinar sobre Jesus sem muita restrição ali naquele espaço. Inclusive, foi nesse período que ele escreveu outras cartas bem conhecidas, Colossenses, Filipenses, Filemon. Que interessante isso. É quase um paradoxo que a ministração parece apontar, Paulo fisicamente limitado, preso, mas ele mesmo, como foi citado lá de 2 Timóteo 2,9, dizendo que o mensageiro estava limitado, mas a palavra de Deus não estava. É forte isso. Como que pode, Preso, mas o ministério dele continuou tão ativo, tão influente. Pois é. Esse contraste é uma sacada importante que a gravação levanta. Mesmo com Paulo confinado, as cartas dele circularam, e tiveram um impacto enorme nas comunidades cristãs da época. Serviram para fortalecer a fé do pessoal, para encorajar, para aprofundar o entendimento da doutrina. E a mensagem que a ministração tira disso é que o poder da palavra de Deus, ele meio que transcende as limitações de quem está falando, sabe? Seja prisão, doença, idade. A palavra em si, nessa interpretação, ela carrega o poder de Deus para a salvação e funciona sem limites, não importa a situação do pregador. A palavra tem uma força própria que não depende só de quem entrega. Tá, com isso em mente, vamos para o texto mesmo, Efésios 6, que foi o foco da ministração. Começou pelo versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Qual foi a leitura disso? O que significa esse fortalecer-se? Olha, a interpretação que foi dada lá é que não se trata de um esforço nosso, de buscar força na gente mesmo, sabe? O que a fonte chamou de força da carne. Pelo contrário, é um chamado para a gente receber a força que vem do Senhor. É cultivar uma dependência da graça dele. Para ilustrar, a ministração usou até uma analogia com o Salmo 125, versículo 1. Aquele que compara quem confia no Senhor ao Monte Sião, que é firme e inabalável. Ah, legal essa imagem. Então a força de verdade, a estabilidade, não viria do nosso muque, mas dessa conexão com Deus, dessa dependência nele. Ok, se a força vem de Deus e não da gente, o que a gente faz então? O versículo 11 parece dar a dica. Revestiu-vos de toda a armadura de Deus. A ministração deu um peso grande para essa instrução, Deu sim, bastante. Foi bem enfatizado que esse revestiu-vos soa como uma ordem mesmo, um imperativo. Não é se quiser, usa aí. É um comando. E a origem da armadura é de Deus. Isso foi destacado. Não é uma estratégia humana, terrena. É um equipamento divino. E para quê? Qual o propósito? O propósito está claro no versículo. E a ministração bateu nessa tecla. Capacitar o crente a estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E teve até uma análise da palavra ciladas, Mencionaram que a raiz grega tem a ver com métodos, ou seja, o inimigo espiritual usaria várias táticas,
várias artimanhas. Entendi. Então é uma ordem para usar um equipamento divino contra as táticas, os métodos de um adversário espiritual. Mas que adversário é esse? O versículo 12 parece ser a chave para isso e a ministração focou bastante nele. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Se a luta não é contra pessoas, contra o que é essa batalha, então, segundo a fonte? Essa distinção, olha, é central na interpretação que foi apresentada lá. A batalha principal não seria pessoa contra pessoa. Não contra o vizinho chato, o parente complicado, o chefe difícil, o colega que tira sarro da sua fé. Embora essas pessoas possam ser usadas nisso, né? Exatamente, podem ser instrumentos, mas a luta primária, segundo a ministração, é de natureza espiritual. O texto até lista os adversários: principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É pesado. Nossa. E para deixar isso mais concreto, a administração usou exemplos bíblicos fortes. O Estevão, sabe? Quando ele estava sendo apedrejado, lá em Atos 7, ele pediu perdão para os caras que estavam matando ele. A leitura é que ele entendia que a luta era contra as forças por trás daquelas pessoas. Faz sentido. E o próprio Jesus na cruz, né? Lucas 23:34. Pedindo perdão porque eles não sabem o que fazem. É essa compreensão da natureza espiritual do conflito que, para a ministração, torna a armadura de Deus não só útil, mas essencial. Absolutamente necessário. Essa perspectiva realmente muda o foco, né? Tira dos conflitos interpessoais e joga para uma dimensão espiritual por trás deles. Ok, e como então a gente se prepara para essa luta que não é física? Isso nos leva para o versículo 13. Teve uma mudança de palavra interessante que a ministração apontou. Não é mais revestivos, mas tomai. Qual a diferença prática aí? Na teoria, o verbo tomai sugere uma ação deliberada de se apropriar, de pegar mesmo e fazer uso ativo desse equipamento. Pegar E usar. Isso. E por que essa atitude ativa é tão necessária? Para poder resistir no dia mau. E o que seria esse dia mau? Foi explicado na ministração que não é um dia específico, tipo terça-feira, mas sim qualquer período de adversidade, de sofrimento, de provação mais intensa, sabe? Aquele desânimo profundo, perseguição, momentos difíceis que, segundo a fonte, são parte da jornada. Não tem como evitar. A armadura seria o recurso de Deus para a gente atravessar esses períodos. Entendi. E um detalhe curioso que destacaram: a necessidade de ficar firme não acaba quando a batalha acalma, não. Ela continua depois da vitória. O texto diz: havendo feito tudo, ficares firmes. É uma postura constante. Nossa, interessante isso. Não é só para usar durante a briga, mas para manter a posição depois também. É um chamado à constância. A partir daí, então, a ministração começou a detalhar as 6 peças dessa armadura. Foi mencionado que Paulo podia ter se inspirado no soldado romano que ficava de guarda, né? Que o equipamento deles era top na época. Exatamente. Essa é uma leitura bem comum, né? Contextual. Paulo ali observando todo dia aquele soldado equipado, pronto para ação. Teria usado essa imagem da armadura romana como uma metáfora poderosa para as defesas e armas espirituais do cristão. Aí a ministração passou a descrever cada uma dessas peças. Vamos então dar uma olhada em cada uma, seguindo a explicação da fonte. A primeira foi o cinto da verdade, lá no versículo 14, cingindo os vossos lombos com a verdade. O que isso representa na prática? Olha, o cinto para o soldado romano era fundamental. Ele segurava a túnica, aquela veste longa, sabe? Para dar liberdade de movimento. E também servia de base para aprender outras coisas, espada, etc. Na interpretação da ministração, o cinto da verdade simboliza a integridade, a honestidade, a sinceridade. Seria a base da vida cristã. A base de tudo. Isso. Como Jesus é a própria verdade, viver na verdade seria esse fundamento essencial. Fizeram até uma conexão com a Páscoa, lá em Êxodo 12, quando os israelitas tinham que comer apressados, prontos para sair, com os lombos cingidos. Então, a verdade seria o que amarra tudo no lugar e permite a ação espiritual. Legal. Se o cinto é a base, a fundação, como que a administração explicou a proteção do tronco, a peça seguinte, a couraça da justiça, também no versículo 14? Bom, a couraça física protegeu o peito, né? Onde ficam os órgãos vitais.
Espiritualmente, a justiça foi apresentada ali com, duas camadas de significado. Primeiro, a justiça que a gente recebe por meio de Cristo. A fonte citou Romanos 8,1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa justiça que Deus nos dá protegeria o crente das acusações do inimigo. A justificação pela fé. Exato. E segundo, a justiça como retidão prática. Nossas ações, nosso caráter, refletindo a fé. Tipo a fé de Abraão, que foi creditada a ele como justiça, sabe? Então, resumindo, a couraça representaria essa proteção que vem da graça de Deus em Cristo e que também se mostra numa vida correta. Entendi. Então, segundo essa visão, a couraça tem essa dupla função, protege da culpa do passado pela justificação e guia a conduta no presente pela retidão. Faz sentido. E os pés? O versículo 15 fala de ter os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Por que o calçado é tão importante assim? Para o soldado, um calçado bom era crucial, né? Dava firmeza no terreno, agilidade para se mover, protegia de ferimentos que podiam tirar ele de combate. A ministração até mencionou rapidinho como problema no pé pode parar um exército inteiro. Imagino. Simbolicamente, então, ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz foi interpretado como estar pronto, estar ágil, firme, para levar a mensagem do Evangelho, para se mover segundo a direção de Deus e compartilhar as boas novas de paz onde for preciso. É uma postura de prontidão constante. Prontidão. Base, proteção, prontidão. Aí chegamos no escudo da fé, versículo 16. A descrição aqui é bem específica. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que tipo de ataque ele para? Esses dardos inflamados, a interpretação da ministração foi que seriam as setas de dúvida, de medo, de desânimo e, principalmente, as acusações que o adversário espiritual lança. Fizeram referência a Apocalipse 12:10, que fala do acusador dos nossos irmãos, que acusa dia e noite. Pesado isso também. Muito. O escudo da fé nessa leitura funciona quando a gente se apega firme às promessas de Deus, ao perdão dele, à misericórdia, ao poder dele. Isso neutralizaria essas acusações, esses ataques mentais. E, de novo, a força para levantar esse escudo e resistir viria da confiança em Deus, não da nossa autoconfiança. E para proteger a mente de forma mais direta, tem o capacete da salvação. No versículo 17, como ele funciona segundo a ministração? O capacete protege a cabeça, né? O centro do pensamento, da decisão. A ideia que a fonte apresentou é que a certeza, a realidade da salvação que a gente tem em Cristo deve governar nossa mentalidade. E isso foi ligado com aquela exortação de Paulo em Filipenses 4,8 para a gente focar o pensamento no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama. Ah, sim. Filtrar os pensamentos. Exato. O capacete da salvação protegeria a mente contra pensamentos destrutivos, mentirosos, acusadores ou que vão contra a nossa identidade e esperança em Cristo. Falamos de defesa, de prontidão, mas e a arma de ataque que o texto menciona? O versículo 17 termina com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que tem de diferente nessa peça? Exatamente. Enquanto as outras peças são mais para defesa ou suporte, a espada é a única arma claramente ofensiva ali, capaz de avançar além de defender. E o que ela é? O texto identifica na hora. É a palavra de Deus. E como usar? A ministração deu bastante ênfase na necessidade de manejar bem a palavra, citando 2 Timóteo 2,15. Isso significa não só ler, mas conhecer a fundo, meditar sempre, entender o significado e como aplicar. Usar com propriedade. Isso. O exemplo máximo citado foi Jesus enfrentando a tentação no deserto, lá em Mateus 4. Ele repele cada ataque do inimigo com "está escrito". Mostra o poder da Escritura quando usada com precisão e autoridade. Uau! Com todas essas peças detalhadas assim, qual foi a sensação geral, sabe? O recado final que a ministração do diácono Oswaldo deixou sobre essa passagem toda. Qual o quadro que se forma? Olha, o quadro geral que foi reforçado o tempo todo foi o de que a vida cristã, nessa perspectiva apresentada, envolve uma batalha espiritual constante.
uma luta constante, como foi dito. Não seria algo esporádico ou raro. Faz parte do pacote, digamos assim. Exatamente. E justamente por isso a necessidade seria imperativa. Não basta saber da armadura, tem que usar ativamente para conseguir ficar firme diante dos desafios. Inclusive, teve uma advertência lá para aquela visão de alguns crentes que talvez digam que não passam por lutas. A ministração sugeriu que seria preciso tomar muito cuidado com essa ideia, porque a luta seria parte da fé descrita na Bíblia. E sempre reforçando, o inimigo não é a pessoa do lado. A luta tem essa dimensão espiritual. Eu lembro de uma historinha que ele compartilhou de um irmão que, quando ele era novo convertido, chamava os outros para botar fogo na seara dos filisteus. Ele levou um susto no início, mas aí explicaram que era só uma gíria deles, um jeito de falar sobre evangelizar, levar a palavra usando essa linguagem de batalha espiritual. Mostra como essa ideia entra na cultura, né? Sim, essa anedota ilustra bem como essa metáfora da batalha pode virar linguagem e até um senso de missão no dia a dia de algumas comunidades, né? E um ponto final relevante que destacaram na ministração foi a atitude do próprio Paulo. Mesmo sendo o apóstolo que ensinou sobre a armadura, no finalzinho dessa mesma passagem de Efésios, ele pede, orem por mim. Ele pede oração. Sim, pede para que orem para ele ter coragem e clareza para pregar o evangelho. Isso foi ressaltado como um sinal de humildade, sabe? De reconhecer que ele dependia da força de Deus e não da própria capacidade, para vencer nessa luta espiritual, mesmo ele sendo Paulo. Então, tá. Juntando tudo isso, o que essa ministração nos diz, se a gente fosse resumir a essência do que foi apresentado ali? Diríamos que foi um olhar bem detalhado sobre a armadura de Deus, de Efésios 6, né? Com muita ênfase na origem divina dela, na necessidade absoluta para essa guerra espiritual que ele descreve como real e constante, e talvez o ponto principal, a convocação para a gente não só conhecer, mas usar ativamente cada peça. O que se traduziria em viver com integridade, confiar na graça, estar pronto para agir, proteger a mente e usar a palavra de Deus com fé e dependência. É isso. Exatamente isso. E partindo dessa análise da fonte, talvez um pensamento final para quem nos ouve refletir seria o seguinte: considerando essa descrição toda da batalha espiritual e desse equipamento divino, qual seria uma forma prática, bem concreta mesmo, pela qual uma pessoa poderia escolher vestir ou tomar posse de uma dessas peças da armadura? Sei lá, talvez o cinto da verdade, ou o escudo da fé, ou a espada do espírito. Como aplicar uma delas na rotina diária, nas situações reais da próxima semana? Pensar sobre isso pode ser um jeito de conectar essa teologia toda com a vida prática, né? Uma boa reflexão para fechar. Querendo Deus, voltaremos em breve com mais análises.